Título 5º. Da Sessão Legislativa. Artigo 113. Sessão legislativa é o conjunto de 2 períodos de funcionamento da Câmara em cada ano, sendo o primeiro de 21 de janeiro a 9 de julho, e o segundo de 30 de julho a 24 de dezembro. Parágrafo único. Fica extinto o recesso parlamentar do mês de janeiro, no primeiro ano de cada legislatura. Artigo 114. A Câmara Municipal reúne-se ordinariamente em todas as terças e quintas-feiras, no decorrer dos seus 2 períodos de funcionamento em cada ano. Parágrafo único. Para apreciação da proposta orçamentária e da prestação de contas, as reuniões da Câmara podem ser prorrogadas pelo tempo necessário. Título 6º. Das reuniões. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 115. As reuniões são: inciso 1º, preparatórias, as que precedem a instalação dos trabalhos da Câmara em cada legislatura, ou a primeira reunião ordinária, em que se procede à eleição da mesa. Inciso 2º. Ordinárias as que se realizam semanalmente às terças-feiras e quintas-feiras no horário das 7h45 às 12h00, com prazo de tolerância de 15 minutos para o início da sessão. Inciso 3º. Extraordinárias, as que se realizam em dia ou horário diferente dos fixados para as ordinárias. Inciso 4º. Solenes ou especiais, as convocadas para um determinado objetivo. Parágrafo 1º. As reuniões solenes ou especiais são instaladas com qualquer número, por convocação do presidente, ou por deliberação da Câmara. Parágrafo 2º. A suspensão de qualquer reunião da Câmara, a título de homenagem póstuma, se efetivará por falecimento de autoridades federais, estaduais e municipais. Parágrafo 3º. As reuniões ordinárias que coincidirem com os dias feriados não serão realizadas, ficando automaticamente canceladas. Parágrafo 4º. A cada 60 dias, e na primeira quinta-feira após decorrido tal período, a Câmara Municipal poderá reunir-se ordinariamente em uma sede de distrito ou povoado de maior densidade populacional deste município, observado o sistema de rodízio, podendo ainda reunir-se extraordinariamente nas mesmas localidades, sempre que necessário, conforme já previsto neste regimento. Parágrafo 5º. A reunião de que trata o parágrafo anterior, quando ordinária, terá a duração de 13h30, com inícios 19h30, constando de sua pauta, preferencialmente, assuntos de interesse da localidade e sede da reunião. Parágrafo 6º. O critério de escolha das localidades será definido pelo plenário, ficando assegurado às lideranças representativas da comunidade sede da reunião, o direito à utilização da palavra por 20 minutos, para comunicações e reivindicações de interesse local. Parágrafo 7º. A Câmara Municipal, por solicitação das associações comunitárias rurais, realizará audiências públicas nas sedes dos distritos ou povoados de maior densidade populacional, observados os seguintes critérios. Alínea A. Os assuntos a serem abordados ou discutidos nas audiências serão determinados pelas próprias associações comunitárias. Alínea B. A comissão responsável pela realização da audiência será designada pela mesa diretora e integrada sempre por vereadores majoritariamente votados na localidade que irá sediá-la, devendo a referida comissão apresentar à Câmara um relatório do seu trabalho. Alínea C. Os assuntos objetos da audiência serão, se necessário, transformados em projeto ou reivindicações a serem submetidos à apreciação do Legislativo. Parágrafo 8º. Nas reuniões ordinárias que forem transformadas em audiências públicas, será obrigatória a presença dos vereadores, desde que realizadas no horário previsto no inciso 2º deste artigo. Artigo 116.
As reuniões ordinárias das quintas-feiras não serão realizadas no decorrer do período de 60 dias que antecede as eleições municipais. Artigo 117. A reunião extraordinária terá duração de 13 horas. Artigo 118. A Câmara reúne-se, extraordinariamente, quando convocada, com prévia declaração de motivo. Inciso 1º. Pelo Presidente da Câmara, de ofício. Inciso 2º. Pelo Prefeito, quando este a entender necessária. Inciso 3º. A requerimento da maioria dos membros da Casa, em caso de urgência ou interesse público relevante. Inciso 4º. Pela Comissão Representativa da Câmara, nos períodos de recesso. Parágrafo 1º. No caso do inciso 1º, a primeira reunião do período extraordinário será marcada com antecedência de 48 horas, pelo menos, observada a comunicação direta a todos os vereadores, devidamente comprovada. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 2º, 3º e inciso 4º, o presidente da Câmara marcará a primeira reunião para, no mínimo, 48 horas após o recebimento da convocação, ou no máximo 72 horas, procedendo de acordo com as normas do parágrafo anterior. Se assim não fizer, a reunião extraordinária instalar-se-á, automaticamente, no primeiro dia que se seguir ao prazo de 72 horas. Artigo 119. A convocação da reunião extraordinária determina dia, hora e a ordem do dia dos trabalhos, e é divulgada em reunião ou através de comunicação individual. Parágrafo único. Durante o expediente, na reunião extraordinária, além das matérias constantes dos incisos 2º e 3º do artigo 124, a Câmara Municipal somente delibera sobre matéria para a qual foi convocada. Artigo 120. As reuniões da Câmara Municipal de Montes Claros são públicas. Artigo 121. A Câmara só realiza suas reuniões com a presença da maioria absoluta de seus membros, ressalvado o disposto no parágrafo 1º do artigo 115. Parágrafo 1º. Se, até 15 minutos depois da hora designada para abertura, não se achar presente o número legal de vereadores, face a chamada, e, persistindo a falta de número, o presidente deixa de abrir a reunião. Parágrafo 2º. Não se encontrando presente, à hora do início da reunião, membro efetivo da mesa, assume a presidência dos trabalhos o vereador mais idoso. Parágrafo 3º. Da ata do dia, em que não houver reunião, constarão os fatos verificados, registrando o nome dos vereadores presentes, e o dos que não compareceram. Parágrafo 4º. O vereador somente poderá ausentar-se da reunião por motivo de força maior ou estado de necessidade, após pedido em plenário, à mesa. Parágrafo 5º. O vereador que se ausentar da reunião antes de concluída a ordem do dia, salvo no caso previsto no parágrafo anterior, não terá sua presença computada. Artigo 122. Qualquer vereador pode requerer a verificação de quórum. Artigo 123. No plenário da Câmara, além das autoridades da União, do Estado e do município, podem ser admitidos exemplo vereadores e funcionários do Legislativo em serviço. Parágrafo único. Os representantes da imprensa, devidamente credenciados, terão local reservado para exercerem o seu trabalho de cobertura das reuniões da Câmara.